Excelentíssima Senhora, esposa e representante do digno governador do Estado de São Paulo, digníssimas autoridades, caros amigos, caras amigas, caros amigos que nos acompanham através da internet e de outros órgãos, queridas irmãs espíritas, queridos irmãos espíritas jovens, nossos votos cordiais de muita paz. No ano 2000, a Unesco, examinando a problemática da violência na Terra, apresentou um manifesto que passaria a história com o nome de Manifesto 2000. Nesse manifesto, os estudiosos da sociedade terrestre na Unesco chegaram à conclusão que a paz era muito fácil de ser adquirida, particularmente estabelecida entre as nações da Terra, caso os seus governantes seguissem aqueles itens ricos em simplicidade. Apresentado o manifesto, as pessoas devotadas ao bem dobraram-se sobre os seus postulados e ficaram fascinadas ao descobrirem que eles, por certo, vieram das religiões, tanto das religiões dogmáticas ancestrais, como daquelas outras que surgiram na esteira dos tempos, porque falavam uma linguagem de ternura, de afetividade e de amor. Na síntese, o manifesto dizia que a primeira condição para que haja paz na Terra é preservar a paz, onde quer que ela se encontre. A criatura humana, graças ao seu instinto de preservação da vida, nesse processo antropossócio-psicológico da evolução, tem o hábito, o malveso, de modificar as estruturas de tudo quanto encontra, colocando o seu toque pessoal, que pareceria melhorar a proposta na sua origem, e naturalmente modificando-lhe o pensamento inicial. Oportunamente, Friedrich Nietzsche teve a ocasião de dizer que tudo quanto a criatura humana toca, prostitui. Estamos diante da alma atormentada desse lindo pensador pessimista, que termina em uma lamentável situação de loucura. Não chegaríamos ao ponto em que ele apresentou a tese, mas concordamos que tudo quanto a criatura humana toca, procura dar o seu caráter, adaptá-lo às suas necessidades, ao invés de adaptar-se ao conteúdo do que lhe chega. Então, preservar a paz é algo muito simples. Não pretenda modificar a atitude do outro, modifique-se a si mesmo. E na razão direta em que cada qual se modifica, ele estuda, mimetiza aqueles que estão à volta, que também se impregnam. O que tem levado alguns especialistas da área da saúde a afirmar que o maior contágio que existe é de saúde, não é de doença. Porque somos doentes, predispostos à doença. Naturalmente preferimos, entre aspas, aquele bem-estar que pode ser vivenciado mesmo no período de algum distúrbio orgânico, emocional
ou até psiquiátrico. Daí a Unesco tem a confiança de que, se nós preservarmos a paz onde a encontremos, estaremos colaborando de uma maneira profícua para que se expanda e se torne um estado natural. O segundo item é uma decorrência natural do primeiro: rejeitar a violência. É tão fácil não aceitar a provocação de outrem, respeitar o direito de outro ser como se apresenta e trabalhar-se para ser melhor cada dia, edificando neste momento aquilo que não pude lograr ontem e amanhã tornando-se cada vez melhor, em luta permanente contra as más inclinações. É quase a definição proposta por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, quando se refere ao verdadeiro espírita. Nós podemos rejeitar a violência. Gostaria de referir-me a um fato pessoal ligeiramente. Nos últimos anos, desde que me aposentei em 1980, tenho viajado mais de 200 dias por ano. E sou daqueles que já têm o odor de aeroporto, de tanto estar em aeroportos. Eu me encontrava no aeroporto em Salvador para tomar um voo a São Paulo. Eram 5 horas da manhã. Aquela manhã de sol como somente Salvador possui, o que mata de inveja os outros estados. E estava tranquilo, sorrindo, porque a felicidade não é a meta, é uma conquista, é um estado de emoção. E porque me sinto feliz na relatividade da ocorrência, eu estava sorrindo. De repente, alguém na terceira fila, paralela à nossa, gritou com mau humor: "Ei, você aí, por que está rindo?" Eu achei tão curioso que continuei a rir e disse de mim para comigo: "É uma bênção, às 5 horas da manhã, em jejum, encontrar um mal-humorado." Voltei-me na direção que falava o indivíduo e ele insistiu: "Você está rindo para mim ou está rindo de mim?" Então movimentei a cabeça como quem procura a fonte do desafio e redargui: "Não estou rindo para o Senhor, nem rindo do Senhor." E por que está com esse semblante? Por que está rindo? Deve ser contra mim. Isso é impossível, meu amigo. Por que impossível? Porque eu sou cego, não estou a vê-lo, então não posso estar contra nem a favor. Ele tomou um choque, todos riram nas filas. E ele saiu de lá com aquele aspecto agressivo. E veio até mim, olhou-me face a face e perguntou: "Mas você é cego?" Eu disse: "Senhor, eu sou cego, mas não parece." Ele disse: "Mas é que aquele que vê os olhos não vê o nervo óptico, e eu sou cego." "Mas que lástima!" E passou a mão para conferir. E eu fiquei ceguíssimo, porque àquele instante era melhor ser cego do que apanhar. Ele então perguntou: "E que faz na fila?" "Estou viajando." "Para onde?" "Estou indo a São Paulo." "E que voo?" "No voo tal." "Eu também." Eu então disse: "Que bom, estamos nos conhecendo e vamos ser parceiros de viagem. Quer que eu ajude?" Eu digo: "Não, eu conheço isso aqui como a palma da minha mão." Nesse momento, eu fui chamado pelo atendente, que me conhece bem naquela companhia. Preparei tudo e percebi que ele continuava me olhando. E ao receber o ticket, eu dobrei no bolso, fui apalpando e saí, sempre de esguela. E logo me esqueci. Quando eu me sentei na poltrona 6C, porque eu prefiro sempre o corredor,
porque não incomoda ninguém. Não me importa que você se levante várias vezes, mas eu prefiro não me levantar incomodando os outros. Que eu olho na 6D, estava ele. Então bateu na minha perna e disse: Senhor Divaldo, nós vamos conversar bastante. Eu soube que o senhor é o tal do Divaldo. Eu disse: não exatamente o tal. Eu sou só Divaldo. E por que não o tal? Eu disse: porque o tal era Moreira da Silva, do Breck. Ele era o tal. Mas, senhor Divaldo, nós podemos conversar apesar de o senhor ser cego? Eu digo: podemos, porque eu sou cego, mas não sou surdo. E assim vim com esse homem que conversava e falava alto, me contava os seus problemas, o seu mau humor. Então eu coloquei suavemente a mão na sua perna e disse: repouse. O senhor está necessitando de paz. Tranquilize. E para minha imensa surpresa, ele adormeceu. Eu não sabia que tinha essa potência hipnótica. Chegamos a São Paulo. E quando o avião aterrissou com um choque, ele acordou, olhou para mim e eu cego. E perguntou: já chegamos? Eu digo: já chegamos. Meu Deus, que repente, não? Mal saímos. Eu digo: mal saímos, já chegamos. Os aviões estão mais rápidos. Senhor Divaldo, posso ajudá-lo? Eu digo: bem, se você quiser me ajudar a entrar lá para pegar a bagagem, eu agradeço. E então, quando eu vi a bagagem, eu disse: olha, é uma bagagem, tem uma alça, tem uma fita colorida. Ah, está ali. Eu digo: ah, deve ser ela mesma. Então ele pegou, pôs no carro, me abraçou e disse: mas olha, antes é bem melhor ser cego do que ser um estúpido como eu, o senhor não acha? Eu digo: acho. Então nós podemos rejeitar a violência. Mais tarde, eu estava no atendimento fraternal em nossa casa. Quando levantei a cabeça, na fila estava o cavalheiro. E eu disse: Deus meu, o que farei agora? Eu não posso continuar cego a vida toda. E ele veio, chegou até mim e disse: mas, senhor Divaldo, eu soube que o senhor não é cego. Eu digo: sou cego à agressividade humana. Eu sou surdo à grosseria humana. Eu sou mudo à violência humana. O senhor acha que eu ia perder o meu dia a partir das 5 horas da manhã porque o senhor teve um problema hepático durante a noite, teve alguma contrariedade? Não tenho esse direito de sofrer a consequência do que lhe acontece, mas de tolerar o seu mau humor. E eu encontrei que o melhor mecanismo era a cegueira. Ele disse: pois olha, mandaram-me aqui para que o senhor tire a minha cegueira, a minha estupidez. O senhor pode tirar? Eu disse: não sou oftalmologista, mas eu lhe darei o caminho. Eu lhe darei o caminho do meio. Nem o excesso de aparência, nem o excesso de agressividade. Caminhar pelo meio, conforme Buda, no Parque das Gazelas, naquela noite inolvidável de luar, quando ele levantou a sua voz e disse: tudo na vida é sofrimento. E cantou para nós as 4 nobres verdades. É necessário saber a causa do sofrimento. Todo sofrimento tem uma causa, atual ou remota, porque todo efeito é resultado natural de uma causa. Mas ao descobrir a causa do sofrimento, é indispensável viajar para solucionar este sofrimento. E naturalmente vai encontrar a solução no óctuplo, naqueles 8 temas que começam dizendo: ame a todas as pessoas como se fossem a sua própria mãe. E se por acaso a sua mãe não soube corresponder ao sentimento de maternidade e de grandeza moral, ame-a, porque poderia ter ela interrompido a sua vida, o que não fez, dando-lhe a oportunidade de poder galgar os degraus até alcançar o nirvana, a paz da plenitude. Então a Unesco propõe
Um terceiro item, ser generoso. A generosidade é o sentimento que brota da alma, a semelhança da semente que morre para que a vida nasça dos princípios vegetativos que ela guarda em germe. A generosidade pode espalhar-se como um sorriso abençoado ou como um decreto de justiça para salvar milhares de vidas. Esta generosidade, esta tolerância, que é a palavra exata colocada pela Unesco, deveremos mantê-la em quaisquer situações, não permitindo que o dormito dos outros perturbe a nossa paz. O quarto item é procure ouvir para compreender. Todos nós gostamos de expor as nossas dores e raramente temos paciência de escutar as dores do nosso próximo. Se analisarmos com tranquilidade, as dores que avassalam a terra são as mesmas, mudando de nomes de vítimas e de endereços. São as dores morais, a emotividade sofrida, o distúrbio mental, a psicose, o transtorno orgânico, a debilidade fisiológica, as infecções. Mas a saída é sempre a mesma: tolerar a dificuldade, o problema, o desafio, e amar. E é quando pudermos exteriorizar numa catarse que diminui a angústia que nos domina o coração e se transforma em transtorno depressivo. O quinto item, respeite a natureza. A natureza abriu seu colo de mãe para hospedar-nos no seu seio, que é um paraíso de beleza, beleza multicolorida, como teve ocasião de dizer o príncipe Mittag na obra O Idiota de Dostoiévski. A beleza salvará o mundo, porque Deus ornamentou a terra de tanta beleza, desde o nascer do sol ao poente, deixando nuvens irisadas de bênçãos em luzes, ao sorriso da criança, a senectude marcada pelo sofrimento, a alegria que explode no sorriso, a lágrima que verte no sentimento de compaixão. Então é necessário que nós preservemos a natureza, não somente cuidando-a, mantendo-a, mas também pelas nossas emanações mentais. Porque o cérebro é um dínamo dos mais poderosos de que se tem notícia. Ele elaborou o computador, ele elaborou as astronaves, e nada pôde fazer algo semelhante ao cérebro. Então, nós poderemos pensar de maneira edificante para acabar esse humor morbífico das nossas emanações de queixas, de mágoas, de ressentimento, de ódio, a esses sentimentos perversos que nos levam a transtornos de várias ordens e fazem da nossa uma sociedade enferma. A Organização Mundial de Saúde assevera que a violência é uma doença social, e somente no cerne, na doença, se deve trabalhar para que a saúde, o bem-estar, a paz, tomem conta da criatura humana. Como podemos trabalhar esse estado de saúde? Mudando a direção do nosso pensamento. Nós somos aquilo que pensamos. Se cultivamos o bem, enflorescemos como a gramínea, adornada de flores miúdas do campo ao beijo cálido da primavera. E se cultivamos os pensamentos que aturdem, esses pensamentos miasmáticos, os nossos neurônios deixam de produzir neuropeptídeos encarregados da neurocomunicação, que nos levam ao mal-estar pela absorção dessa energia negativa,
que se vai transformar numa úlcera péptica, gástrica, em distúrbios cardiológicos e até mesmo em cânceres, como assevera o notável cancerologista americano Dr. Bernie Siegel, dos nossos cânceres mentais, das nossas mágoas e ressentimentos diante de ocorrências terrestres. Introjetemos, mudemos o metabolismo, e esse mal-estar termina por matar a memória da célula, que ao invés de repetir-se cada 28 ou 32 dias, ou mais ou menos, ela perde a memória e começa a repetir-se com celeridade, transformando-se numa neoplasia maligna ou benigna, na maioria das vezes maligna. Então é necessário que nós preservemos a natureza, amando a natureza. Gibran, Khalil Gibran, no seu lindo profeta, faz um paralelo sobre os filhos. Vossos filhos são como as folhas das árvores, que estão adornando a vida para a beleza do universo. Então é necessário que nós amemos, para que através desse sentimento produzamos energias saudáveis e exteriorizemos o bem-estar, a harmonia quando nos encontremos também com algum problema que faz parte da nossa vida. No grego original, crise é exatamente aquele preâmbulo da nova fase. Toda crise prenuncia uma mudança de atitude, um salto de progresso. Quando nos advém uma crise, é uma reação orgânica desta daquela natureza para demonstrar que algo não está bem em nós. A doença, na visão moderna das doutrinas psicológicas, é uma pergunta à mente: o que é que está errado em mim? O que é que eu deverei mudar na minha estrutura? O que é que me está fazendo mal quando eu estou me dedicando a preservar? Então é necessário um respeito muito grande à nossa mente, para que ela não se transforme em um caldo peçonhento a tornar-nos infelizes, quando tudo nos propõe a felicidade. Em realidade, a felicidade são pequenas ocorrências que nos dão plenitude, bem-estar, que nos facultam gratidão a Deus e alegria de viver. E o sexto item, redescobrir a solidariedade. Equivale dizer, no pensamento da Unesco, que em alguma época nós fomos solidários e que hoje nós somos solitários. Porque somos solitários, estamos infelizes por causa do nosso instinto gregário, que nos propele a estar junto de outrem, por uma necessidade de completude, por uma necessidade fraternal, já que somos filhos de Deus, todos nós, irmãos, da mesma origem do psiquismo divino. Então a Unesco apresentou esse notável documento, e na ONU, no mês de agosto daquele mesmo ano 2000, entre os dias 18, 28 e 31, houve um summit, o Encontro Internacional de Religiões, estando ali 89 países, das mais diferentes religiões da Terra, tanto na sede da ONU, como as outras atividades na sede do Waldorf Astoria, o grande hotel nova-iorquino, para que debatêssemos a respeito das nossas diferenças, procurando em 4 pontos fundamentais: o lugar comum, o auxílio ao próximo, a solidariedade, o respeito ao direito de outro, pensar como lhe apraz e agir de maneira que me não afete negativamente. Naqueles 3 dias, ouvimos santidades orientais que vinham da Índia. Sua Santidade o Dalai Lama, por uma questão política imposta pela China, não pôde estar presente, mas mandou seu representante.
Porque a China dizia que ele não era um religioso, era um chefe de Estado, olvidando-se de que Sua Santidade, o Dalai Lama, está acima de qualquer conjuntura de natureza política. Ele pertence à humanidade pela sua autodoação. Também Sua Santidade, o Papa, não se fez presente, mas mandou que o cardeal de New York representasse-o, e assim por diante. E nós ouvimos a beleza das religiões, trabalhando o mesmo solo. Vimos personalidades notáveis em traduções a 6 idiomas, falar da grandeza de Deus, da paternidade divina, da terra do amanhã. Quando esquecermos por momentos, embora o egoísmo, e pensemos de maneira altruísta, quando descobramos que a minha é a felicidade do meu irmão, mesmo que me não afete como eu gostaria, vê-lo feliz já é um passo alcançado na trajetória de ser humano. Porque, como diz o Rotary, aquele que não vive para servir, não serve para viver. É um pensamento muito belo, mas eu me permito o direito de achar um pouco pessimista. Eu diria: aquele que não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Porque a vida é serviço. Meu pai e meu pai até hoje trabalha, e eu também trabalho. O trabalho é a alavanca do progresso que nos dá vida. O nosso corpo foi elaborado para a movimentação, não para o repouso, para o trabalho, não para a inutilidade. Nós somos constituídos de elementos vigorosos, que quanto mais estimulados, mais produzem, e quanto menos usados, eles então perdem as energias, entibiam-se e vêm até a morrer. Não foi por outra razão que Pitágoras, o grande filósofo, que nos ofereceu o pentagrama musical, colocou na entrada da sua caverna esta frase monumental trabalhada na pedra: a alma é uma pedra, uma chama velada. Quando lhe colocamos os santos olhos do amor, ela se robustece e brilha. E quando nos descuidamos, ela deperece e morre. Assim o ser, nós estamos na terra para a ação do bem. O mal é uma herança antropológica do nosso instinto de preservação da vida. O notável antropólogo americano Dr. Watson assevera que a primeira emoção que a criatura humana teve foi o medo. Na caverna, o primeiro Homo sapiens saía da animalidade, das grandes raças dos antropólogos, dos ancestrais. E de repente ele percebeu, já que não pensava até então, seu neocórtex começou a funcionar, e ele percebeu aqueles que tombavam, que se desagregavam, desapareciam, e teve medo. Aquilo que chamaríamos morte produziu-lhe medo, porque ia acontecer com ele. Então ele notou que as feras também produziam isso na criatura humana, as outras tribos, e começou a ter medo. A esta origem desses sentimentos: a suspeita, o pavor, o desespero. Esse transtorno do pânico tem as suas raízes há mais de 100 mil anos, quando surgiram as primeiras emoções. E logo depois veio uma segunda emoção, que foi a ira, porque toda vez que temos medo, nos iramos e atacamos porque temos medo de ser atacados. Daí todo agressor é um covarde, é um medroso. Ele se reveste de uma aparente coragem porque tem medo de ser agredido. E aí esse medo, que se transforma em ira, é a reação orgânica das glândulas endócrinas, particularmente as suprarrenais, que derramam uma alta carga de adrenalina no sistema nervoso, e ela obnubila a razão,
e nós temos vontade de avançar e estrangular o útero. Mas como o organismo é uma máquina divina, de imediato tem uma descarga de cortisol, e nós sentimos uma queda de temperatura, uma sudorese viscosa, fria, as palmas das mãos ficam muito alvas, e nós retrocedemos e dizemos: por pouco eu não o estrangulei. É um fenômeno psicológico, resultado de uma futura reação fisiológica. Daí nós temos várias formas de ira: a raiva, o rancor profundo, o desejo de vingança, o ódio. Sentimentos esses que estão na engrenagem do instinto básico. 3 instintos básicos: comer, reproduzir e dormir. É necessário que atinjamos o período psicológico, a razão, quando então chega a terceira emoção, que é a mais atrasada, o amor. Nós vemos os felinos, quando eles lambem a cria recém-nascida, é a futura mãe acarinhando e beijando seu filho, colocando sobre o peito após o parto, para que ele receba as vibrações da oxitocina, essa substância do amor que ela oferece pelo cordão umbilical. Então o amor é a síntese da amizade, da ternura, da generosidade, do espírito de abnegação, do sacrifício, do holocausto. Então a Unesco estabeleceu esses 6 itens, que logo depois, no grande summit, o encontro dos religiosos em Nova York, foi estabelecido que no ano 2020, os governos da Terra, tendo recebido o resultado daquelas discussões, estariam em paz. Na Terra sofrida, quando no dia 11 de setembro de 2001, o ato covarde da Al-Qaeda modificou totalmente a estrutura do planeta, a sua estrutura sociológica. Voltamos à selva, a desconfiarmos uns dos outros, a estarmos sempre revisados por causa do instinto de matar o outro, com medo do outro matar, os ódios religiosos, o desejo da dominação desta contra aquela doutrina. E numa das grandes obras de história universal está exarado que o maior número de guerras que já houve na Terra foram guerras de religião, que pregam o amor, que pregam o mesmo Deus, que pregam a imortalidade da alma, que divulgam a justiça divina, que propõem a misericórdia. Em todas as obras ditas religiosas, nós vamos encontrar no Corão, na definição de Deus, o misericordioso, o maravilhoso, desse Deus que não podemos compreender porque transcende a necessidade do amor ao nosso próximo, da não violência. O Corão é um poema de amor e de justeza ao cristianismo daquela época que atravessava um período de muitas dificuldades. Mohammed veio com a grande missão de despertar a consciência cósmica. E quando vemos hoje o Estado Islâmico desejando reconstruir o Levante do passado, através de crimes hediondos, proclamando: vós amais a vida e nós amamos a morte, e degolando pelo prazer mórbido e truanesco de decepar as cabeças através de métodos medievais. Então confrange nossa alma de qualquer religião, seja ela animista, africanista, seja ela transcendental e cósmica. Matar, especialmente o ser humano, é um crime abominável em toda e qualquer expressão de fé religiosa. Mas nos encontramos num momento muito grave, porque a crise que se estabeleceu na Terra
é, acima de tudo, de natureza moral. É a crise moral que faz a socioeconômica. É a crise moral que faz a política. É a falta de uma ética moral, de princípios éticos socráticos, platônicos, aristotélicos, ou cristãos, ou budistas, ou da Umbanda, ou do protestantismo luterano, que veio também Lutero para restaurar a liberdade da crença, quando no seu convento augustiniano ele encontra o Novo Testamento, que nunca compulsara, porque era proibido aos sacerdotes, só os teólogos tinham direito a ler as palavras de Jesus. Então é de chocar que ainda estejamos nessa faixa primitiva do nosso processo antropológico, psicológico, matando-nos, porque temos o direito de gostar do branco ao invés do negro, ou do vermelho ao invés do amarelo, desde que gostemos e façamos o bem. Então vem o príncipe Místic: a beleza salvará o mundo, porque despertaremos para essa beleza. Foi publicado nos Estados Unidos e traduzido ao português recentemente uma obra extraordinária que se chama O Perdão Radical. Nessa obra, o autor, que é protestante, tcheco-eslovaco, propõe-nos o perdão como sendo o grande passo para podermos alcançar a paz. Ou perdoamos, ou viveremos sem paz. O perdão aqui tem uma elasticidade muito grande. Não é esquecer a ofensa. O perdão é não revidar ao mal, porque esquecer a ofensa é uma questão de memória, não de sentimento. Quanta coisa gostaríamos de esquecer e não logramos, e quantas outras gostaríamos de lembrar e não conseguimos. Então o Dr. Brian Sant tem a ocasião de escrever uma obra monumental dedicada ao perdão, tendo por mira que o sacrifício é a mensagem honrosa da cruz. Todos carregamos uma cruz, invisível, pequeno ou grande, a depender da lei da evolução do nosso mérito ou do nosso demérito. E nessa obra monumental, ele se refere a um livro publicado por um grande pensador judeu. O livro é Os Girassóis. O pensador Simon Wiesenthal, que se tornou célebre com a organização hebraica secreta para levar ao Tribunal de Justiça os terríveis carrascos nazistas depois da Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu esse livro autobiográfico, Simon Wiesenthal, porque estando ele num campo de concentração e sendo levado para a reconstrução de um hospital em escombros, passou por uma área que era um cemitério nazista. E ele pôde ver naquele cemitério as sepulturas organizadas, e sobre elas uma planta girassol. Então, naquele estado de raiva que o consumia, ele bradou revoltado: que Deus é este? Aos miseráveis criminosos da sepultura ele deixa o girassol, e a nós que o amamos, a vala comum, a câmara de gás, o forno crematório. E quando mais tarde ele escreve esse retrato autobiográfico, ele coloca o nome Disa Frauer. Mas eu desejo referir-me ao prefácio da sua obra, quando ele faz uma confissão que iremos repartir com os que nos honram com a sua atenção. Ele estava trabalhando no hospital em concerto, quando uma jovem enfermeira das tropas de elite, SS, veio chamá-lo e o trouxe para que ele ouvisse o jovem das SS, as terríveis tropas de extinção do judaísmo na Europa, que estava moribundo. E ele sentou-se na cadeira que ela lhe indicou. A ala do hospital era infecta. Ali estavam os que estavam morrendo, os que se encontravam morrendo.
E o jovem tinha o rosto coberto de ataduras, com orifício nasal, bucal e dos ouvidos. Então ele sentou-se e o rapaz exudava odores pútridos. Era muito jovem, tinha 21 anos. Chamava-se Carl Seidel. Carl Seidel ergue a mão, também envolta em ataduras, procurando um apoio, e pede-lhe a mão. Ele receia, mas cede a um gesto de misericórdia. Dá-lhe a mão. Então, o moribundo pergunta: você é judeu? Sim, sou judeu. Será que ainda existem judeus? Apesar do que nós fizemos, ainda existem judeus. E sempre existirão, disse com certa entonação de mágoa. Pois é, eu desejava confessar-me a alguém. E teria que ser um judeu, por paciência, por piedade. Ouça-me. Ele então espantava as moscas que se sentavam sobre a gaze imunda. E o rapaz disse: eu nasci no lar cristão. Eu sou de Estugarda, uma linda região da Alemanha. Ele estava na Áustria. Ali em Estugarda, meus pais eram católicos. E eu aprendi a amar aquele judeu de Nazaré. Éramos felizes, até quando eu completei 15 anos. E minha mãe me dizia: cuidado com Hitler. Ele hipnotiza as massas. Ele é um homem terrível. Tenha cuidado, meu filho. E eu fui ouvi-lo e fiquei fascinado pelo seu discurso. Então eu me matriculei nas tropas hitleristas da juventude. 2 anos depois, eu me matriculei entre as tropas de elite, aquelas que estão operando a tarefa final para acabar com o judaísmo no mundo. Mas uma coisa me atormenta, e eu tenho que pedir perdão. E este pedido de perdão é um judeu, porque eu matei muitos judeus. Mas o meu último lance não me sai da mente. Nós sitiamos uma aldeia de judeus. Eram mais ou menos 300. Chegamos à noite e colocamos os canhões, as metralhadoras, e com os fuzis, tendo na ponta a nossa arma, nós expulsamos-los todos de casa. Eram 300. Fazia muito frio. Era dezembro. O ódio em nós e a surpresa neles. Homens, mulheres, idosos, doentes, crianças. E fomos empurrando-os até uma casa de 3 pisos, construída em madeira. Colocamos-nos todos ali. Depois trancamos as portas e janelas por fora. Atiramos combustível e incendiamos a casa para sorrirmos com aquela fogueira humana. E as pessoas foram correndo, subindo ao 3º piso. Era impossível atirar-se de lá, porque morreria ao solo. Ou nós, com as espingardas preparadas, os fuzis, encarregávamos de abreviar-lhes o sofrimento. De repente, eu vi no 3º andar um homem que era uma labareda, segurava uma criança e tapava-lhe os olhos. Ele correu e saltou no abismo e recebeu um tiro certeiro, caiu morto com a criança. Logo apareceu uma mulher desvairada, deveria ser a esposa e mãe, que pulou também com os vestidos em chamas. Mas o momento mais terrível foi quando eu vi um garoto de 6 para 8 anos. Ele chegou perto da janela e olhou para mim. Os seus olhos se cravaram nos meus olhos. Eu não sei definir o que é que ele estava me pedindo, se era para segurá-lo. Ele me olhou, seus olhos penetraram-me. Ele aproximou-se da janela e saltou. E eu dei-lhe um tiro. Ele caiu morto, com os olhos abertos na minha direção.
Essa imagem não me sai do pensamento. Então eu fui para um campo de batalha e uma bomba explodiu perto de mim e um pedaço me despedaçou a face. Eu estou morrendo. Eu gostaria de pedir-lhe perdão. Você me perdoaria? Estou arrependido. E havia lágrimas que me desciam a gaze. Sou de Estugarda. Minha mãe certamente ainda vive, meu pai provavelmente morreu na guerra. Se você puder, vá lá. Eu deixo o meu soldo para você. Eu lhe dou a minha medalha para levar a minha mãe. E então, ele olhou para aquele indivíduo que era um assassino. Ele havia perdido 49 membros da sua família. Vizental. Ele olhou com asco para aquele ser que neste momento arrependia-se. Disse: muito obrigado pelo seu soldo. Eu não necessito. Se eu sobreviver, não necessitarei do soldo de um criminoso. Quanto à medalha, se eu sobreviver, eu irei procurar sua mãe. E então o jovem continuou, e ele olhou aquele escombro, que era o pavor dos judeus, levantou-se com ira, e não lhe disse uma palavra mais. Naquela tarde, Carl Seidel morreu. Simão Wiesenthal, de maneira prodigiosa, sobreviveu ao Holocausto. E depois que sobreviveu, ele lembrou-se de Seidel, foi à cidade, procurou sua mãezinha e encontrou-a. Falou-lhe que havia estado com Carl no dia da sua morte. Não lhe contou os detalhes, porque mães são diferentes. Ela dizia: meu filho era tão bom. E eu imaginava, era bom antes, mas de uma crueldade infinita, indigna de perdão. E ela chorava e dizia: era tão bom. Eu sabia que ele ia voltar a Jesus. Eu sabia que ele voltaria a Deus. E Simão Wiesenthal saiu, sobreviveu ao Holocausto, conseguiu levar à justiça alguns dos mais terríveis dirigentes de campo de concentração, que fugiram para o leste europeu, para o Brasil, para a Bolívia, para a Argentina, conforme os dados estatísticos. E ele então conseguiu raptar dos arredores de Buenos Aires um dos mais terríveis chefes de campo de concentração, responsável pela morte de 100.000 judeus. Como alguém pode ser responsável por uma estatística tétrica dessa natureza? Foi julgado em Tel Aviv e foi condenado ao enforcamento. Mas ao terminar a sua página, Simão Wiesenthal faz uma pergunta embaraçosa, que eu vou transferi-la para nós. Cada qual se responda: eu não sei se perdoei. Quando eu olhava aquele verme que fez tanto mal, agora pedindo perdão, eu gostaria de perguntar aos leitores, aos ouvintes: você perdoaria? Cada um que se responda. A paz exige o perdão. É o grande salto, beijar a mão do ofensor, porque é a recomendação de Jesus Cristo. Esse vulto da história que Ernesto Renan definiu como sendo o mais notável de todos os tempos, porque ele foi tão grande que dividiu a história em antes e depois dele, que pode gritar da cruz: perdoa-os, meu Pai, pois que eles não sabem o que fazem. Então é necessário que a paz se nos aloje no coração, primeiro auto-perdoando-nos,
Alguns de nós somos muito exigentes conosco mesmos e nos olvidamos que somos criaturas de barro, barro celular, barro orgânico, e que aprendemos através dos próprios erros. É necessário que nos perdoemos, isto é, que nos demos uma outra chance para reabrir aqueles que também nos amam. Depois, aos que nos são inamistosos, aos que nos são antipáticos, e aqueles que nos perseguem, caluniam, porque estão doentes e não sabem. Então o perdão tem essa extensão. Se chegarmos a perdoá-los, amaremos a Deus. Se chegarmos a torná-los simpáticos a nós, teremos Deus em nós, como se encontra. Colocou na porta da sua residência em Zurique o notável Carl Gustav Jung esta frase de um místico medieval: Deus está sempre presente, mesmo quando não chamado. Ele está em nós porque somos filhos do seu afável amor. Somos chispas do seu psiquismo. E ele nos concede o caminho infinito da evolução. Mas como é possível ter paz quando cumprirmos com os nossos deveres como cidadãos? E quando formos chamados à administração de outros cidadãos, educando, toda e qualquer medida restritiva e punitiva é antipedagógica. Ela às vezes é um recurso cirúrgico para poder salvar o resto da vida, mas não resolve. A problemática da violência será resolvida no espírito, como disse a Organização Mundial de Saúde, pela educação. Educação que não se adquire apenas através dos livros, mas principalmente a educação moral, que se adquire através do exemplo. Quando nos voltarmos a educar, quando as dignas autoridades compreenderem que toda vez que se abre uma escola, fecha-se uma penitenciária. Não é minha frase, é de Victor Hugo, no ano de 1880. Antes se sabia que a cidade era civilizada, porque ao chegar-se nela, estava a forca. E hoje conhecemos o padrão da cidade quando na estrada, ao chegarmos, vemos o número de motéis que indicam a sensualidade, a vulgaridade, a manifestação sexista em uma cultura individualista, sexista e consumista, que é feita de um imperialismo selvagem, de um capitalismo cruel, mas que vem sustentando as bases, e alguns estudiosos da dizem que é um dos melhores mecanismos para preservar a sociedade. Então é necessário que nos reservemos a educação, como escreveu Allan Kardec, recebendo a resposta de uma entidade veneranda, e nós acabamos de citar. Então eduquemos pelos nossos hábitos, façamos a paz pelo nosso sorriso. Paz já não é mais um substantivo, é verbo. O Aurélio criou o verbo pasear. Vamos pasear, vamos fazer a nossa paz, então vamos sorrir mais. Vamos olhar o nosso próximo com uma outra óptica. Vamos ter como foco o bem-estar do outro, que resultará em nosso bem-estar. Ninguém é tão destituído de valores que não possa sorrir. Ninguém é tão pobre que não possa desculpar. E se não é capaz de perdoar, desculpe. Dê-lhe uma nova chance, como você gostará de, no momento do delito, receber também a oportunidade de uma nova chance. Então o movimento Você é a Paz apareceu em 1998, porque depois de 40 anos de magistério, porque eu sou modesto professor primário de escola rural, e de 35 anos de servidor público
porque trabalhei em uma autarquia, o IPASA. Eu me perguntei, a minha vida é inútil. O que é que eu fiz até agora? Não tenho conhecimentos, porém tenho os básicos para viver. Por que não gritar sobre a paz, ao invés de falar a violência? Por que falar rimsa, ao invés de ahimsa, como Gandhi dizia? Então é necessário a ahimsa, a não violência. Porque a violência somente gera violência. E quando lhe perguntaram qual era o caminho da paz, ele disse, não tem caminho. A paz é o caminho. E quando um dia o indiano foi falar de que o paquistanês havia assassinado seu filhinho de 5 anos, e ele queria vingar-se, pegar uma criança paquistanesa e matá-la, trucidá-la, Gandhi lhe respondeu, você deseja vingança? Pegue uma criança paquistanesa e eduque-a como se fosse seu filho. Inclusive ensine-lhe a religião que alguns paquistaneses têm como base. Só o amor para apagar as labaredas do ódio. E cunhou esta frase, se o único homem alcançar a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Ele conseguiu o amor de tal excelência que conseguiu libertar, à época, 600 milhões de indianos e paquistaneses do tacão do Império Britânico. Então nós já tentamos o ódio, temos vivido em guerras, estamos em lados opostos, já tentamos todas as técnicas destrutivas. Não estaria na hora de tentar o amor? Sermos nós aqueles que amamos. Se alguém não gosta de mim, o problema é dele, que toda vez que me veja vai ter dor de cabeça. Se sou eu quem não gosta, o problema é meu. Se alguém me odeia, pior para ele, porque vai ter náuseas, vai ter transtornos do sistema digestivo. Mas quando sou eu quem odeia, eu terei todos os fatores negativos. Então que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. É o pensamento que há 2 anos, 2 milênios, veio percorrendo a história e chamando-nos para seguir o bem, seja ele trazido por Buda, seja ele trazido por Mohammed, seja ele trazido por Maomé, Akhenaton, Confúcio, Lao Tse, Krishna, pouco importa, o bem é Deus, e temos a necessidade de estar sintonizados com Deus, que nos deu tanto para louvar, que nos deu tanto para agradecer, e nós atormentamos-nos somente em pedir, em reprimir, em revoltar-nos, quando temos diante de nós a vida, e podemos dizer, Senhor, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me desse, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão pelos cegos eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o temporilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem
a música do povo que desce do morro na praça a cantar, e a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que ensina, que legisla, que trauteia uma canção, e o teu nome profere com dulce da oração. Diante da minha melodia, eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia, não cantam de noite, não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que na outra reencarnação, depois desta expiação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é um palácio, se é um ninho, um gravato de ouro, um bangalô, uma casa no caminho, uma favela, seja o que for, mas que dentro dele haja a presença do amor de mãe ou de pai, de marido ou de mulher, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é tão doloroso viver na solidão. Pelo menos a companhia de um cão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me abrigar, nem um solo para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário direi: obrigado, Senhor, pela paz, obrigado, Senhor, pelo teu amor, por tudo que tu és. Obrigado, Senhor, muito obrigado, senhores. Obrigado, Divaldo. É assim, com amor e com a paz, que São Paulo te recepciona mais uma vez. Bom, nós todos tocamos.